Olá a todas e a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Termodinâmica, nesse semestre de 2022.1, tá? Que é voltada para o curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e para o curso de Química Ambiental do campus de Gurupi da Universidade Federal do Tocantins. Então aqui quem fala novamente é o professor Fabiano Kenji no ramo, tá? Iniciando esta aula que corresponde à primeira videoaula dessa semana de 30 de maio a 4 de junho, tá? Aí de informes, acho que não tem nada de novo para passar aqui nessa aula de hoje, tá? Então só relembrando que, né, caso vocês queiram tirar dúvidas, né, então ainda vai ter o plantão de atendimento essa semana, que vai acontecer então de quarta-feira, das 5 da tarde até as 7 da noite, tá? Tem o fórum de atendimento também, vocês podem enviar as perguntas dentro da plataforma Moodle, tá? Ou pode enviar a pergunta por e-mail nessa questão de atendimento de dúvida com o professor, tá? Aí também tem disponível agora também, tá? Também o link pro PIP, né? Que é o Programa de Inovação Pedagógica, tá? Que lá tem os monitores também para atender a dúvida de vocês, tá? Cujo link está também indicado dentro da plataforma Moodle, na página da disciplina, na plataforma Moodle, tá? E tem lá o link, né, pro grupo de WhatsApp, tá? Da monitoria, tá? De lá vocês podem esclarecer como vocês vão tirar a dúvida de vocês, tá? Então, passados esses informes, então vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Lembrando de novo que da última aula, tá? A gente estava ainda tratando dos conceitos de calor e temperatura, tá? Tá certo? Onde tratou lá da questão de troca de calor com variação de temperatura, troca de calor com mudança de fase, tá? Passou alguns exemplos, tá? E depois a gente passou a tratar agora também as questões, né, que tem troca de energia de um dado sistema, né? Na termodinâmica que acontece então ou por meio de troca de calor ou por realização de trabalho, tá? E isso que ajudava a fechar também a definição de uma nova grandeza, né, dentro do que a gente chama de primeira lei da termodinâmica. E só relembrando então da primeira lei da termodinâmica, né? Então a primeira lei da termodinâmica, então onde foi definida a grandeza conhecida como energia interna, né? Tá certo? E essa energia interna foi definida de tal forma então que a variação dessa energia interna, tá certo? Em um dado processo, tá? Ela é igual então ao calor recebido pelo processo, né? Que é o calor recebido pelo sistema no processo, tá? Menos o trabalho realizado pelo sistema, tá? Certo? E a primeira lei afirma então que essa variação de energia interna, tá, ela é independente, tá, do processo, ela depende apenas do estado inicial e do estado final do sistema, tá? Certo? Então foi isso que nós mostramos na aula, nós mostramos na aula passada, tá? Na verdade, ilustramos na aula passada com essa imagem aqui do lado direito, tá? Em que a primeira lei, então, ela está afirmando, né, que entre um dado estado I, um estado inicial I e um estado final F, né, entre um dado estado inicial I, tá, até um dado estado final F, tá certo? Então, você tem que o valor de Q menos W, ou seja, da variação de energia interna, pegando por esse caminho aqui, por esse processo azul, tá, que é Q do, tá? Ele vai ser a mesma variação da energia interna indo por esse outro processo em vermelho, tá? Que aí tem um calor recebido Q1 e o trabalho realizado W1, tá? De tal forma então que o calor menos o trabalho, então, no processo em vermelho, tá, é igual ao calor menos o trabalho no trajeto em azul, tá? De novo, essa que é a afirmação da primeira lei, falando que a variação da energia interna, que é o calor menos o trabalho, ele depende do caminho, tá? Depende do processo que a gente usa. Só depende do estado inicial e do estado final, tá? Então, a variação da energia interna, então, nesse caso dessa figura, só vai mudar se eu mudar qual que é o estado inicial do sistema, fazer ele começar de um outro ponto, tá? Ou se eu mudar o estado final do sistema, fazer aquele ponto F ficar em um outro ponto nesse diagrama P por V, tá? Aí só aí que vai mudar a variação de energia interna, tá? E pegando alguns casos aqui, tá, de aplicação, né, dessa primeira lei, tá? Uma delas, por exemplo, é pensar no processo cíclico, tá?
onde o processo cíclico, então, é um processo que eu vou, né, de um estado inicial I, tá? Aí faz lá um processo de ida e um processo de volta, tá? Ou qualquer processo que, né, na hora que termina o processo inteiro, tá, ele volta para o mesmo estado inicial. Tá? Certo? Então, nesse caso do processo cíclico, é um caso então que o estado inicial ele é igual ao estado final. Tá? Mas lembra que a gente falou agora também que a variação da energia interna ela só depende só do estado inicial e estado final do sistema. Tá? Ou seja, só aparece energia interna, né, mudando qual que é o ponto inicial e o ponto final do processo. Tá? Mas se agora, nesse caso aqui, o estado final é igual ao estado inicial, tá? Então não tem como ter variação de energia interna. Tá? Não importa qual que seja o caminho do ciclo. Tá? Então, como a energia interna só depende só do estado do sistema, então se eu não mudei o estado do sistema, também não mudou a energia interna. Tá? Então, essa é a conclusão que a gente chega no processo cíclico. Tá? Então, no processo cíclico, é um caso que eu posso afirmar então, que a variação da energia interna, que é igual ao calor recebido no ciclo menos trabalho recebido no ciclo, ele vai ser então igual a zero. Tá? Então, nesse caso, se calor menos trabalho é igual a zero, então no processo cíclico você vai ter então que o calor recebido ele sempre vai ser igual ao trabalho realizado pelo gás, tá? O trabalho realizado pelo sistema. Tá? Certo? Então, só algumas coisas que a gente pode dizer de forma qualitativa, tá? Usando a primeira lei da termodinâmica. Né? Aí outra situação também, né, que a gente pode também analisar pela primeira lei da termodinâmica, no caso, por exemplo, no processo que a gente chama de processo adiabático. Tá? Aí o processo adiabático é um processo que não tem calor, calor fornecido ou retirado do sistema, tá? Ou seja, não tem troca de calor. Tá? Então, caso que então, o calor recebido é igual a zero, tá? Só que como o calor só que como variação de energia interna é calor menos o trabalho, tá? Escrevendo aqui um pouco aqui em cima, eu lembro de novo. Variação de energia interna é igual ao calor menos o trabalho, tá? Então, se o calor é zero, então você tem que a variação de energia interna no processo adiabático é igual a menos o trabalho realizado pelo sistema. Tá? Exemplo de processo adiabático, tá? Você tem nessa ilustração do lado, tá? Tá certo? Bom, você pega então o caso de um gás que está aprisionado agora, né? Nesse recipiente que está todo isolado, tá? Só tem paredes adiabáticas que não deixa trocar calor com o lado de fora, tá? Tá certo? Bom, aí no caso então, comparado àquele exemplo anterior, que a gente colocava uma chapa para mudar a temperatura do gás, aqui agora a gente deixa na parte da base também uma parede adiabática, tá? Para não deixar trocar calor também na parte de baixo, tá? Bom, então você fica com esse processo aqui, ó, tá? Aqui você tem então o sistema aqui internamente, então está todo isolado, tá? Certo? Por exemplo, uma coisa que pode fazer nesse sistema totalmente isolado, tá? Posso aumentar o peso aqui, ó, né? Que está sobre essa tampa, tá? Quando aumenta esse peso sobre essa tampa, né? Tá certo? Isso vai comprimir o gás, né? Tá certo? Isso aqui é um exemplo do que chama de compressão adiabática, tá? Estou comprimindo o gás sem deixar ele trocar calor com o lado de fora, tá? Tá certo? Então, isso que é um exemplo de processo adiabático, que é a situação então que a variação de energia interna é igual a menos o trabalho realizado aí pelo sistema. Tá? Tá certo? Aí, para quem quiser analisar também a questão de sinais, tá? Ele vê que isso aqui também é o caso o quê? Que se eu coloco um peso a mais na tampa e a tampa está sendo comprimida, isso aqui é um caso que é o trabalho está sendo realizado sobre o gás, tá? Ao invés de ser o trabalho realizado pelo gás. Tá? Então lembra que o convenção de sinais que a gente adotou para o trabalho é para considerar trabalho positivo apenas se for trabalho realizado pelo sistema. Aqui, trabalho realizado pelo gás. Tá? Como aqui é trabalho realizado sobre o gás, então esse aqui é o caso que o trabalho realizado pelo gás então é negativo, tá? Porque fizeram um trabalho sobre o gás, não foi o gás que realizou o trabalho. Tá? E pela primeira lei da termodinâmica, como variação de energia interna igual menos o trabalho, tá?
Então, como consequência, a variação da energia interna ela vai ser positiva, ela tem sinal oposto ao trabalho, tá? Certo? E nesse caso, então, uma coisa que eu vou deixar para a gente só comparar, título de comparação, para a gente ver no capítulo seguinte, vai trabalhar com gases ideais, tá? Que esse caso, então, o caso está tendo então aumento da energia interna, porque a variação da energia interna é positiva, tá? Isso aqui é uma situação que dá para ver também que a temperatura do gás ela vai aumentar, tá? A gente vai ver com calma. O gás tem uma temperatura TI, tá? Depois ele vai ter uma temperatura TF, tá? Que vai ficar maior, porque o gás vai estar mais comprimido, tá? Mais concentrado, tá certo? Então se jogou, falando, então, em vez do gás realizar trabalho, se o gás perdendo energia, é o caso que o gás vai ganhar energia, que é trabalho realizado sobre o gás, tá? Então essa energia que o gás está recebendo, então na forma de trabalho, tá? Então ele vai acabar sendo usado para aumentar a temperatura do gás, tá? Isso estou falando de forma qualitativa, tá? A temperatura final vai ser maior que a temperatura inicial, tá? Mas vocês vão ver analisar isso acontecer de forma mais detalhada no capítulo 19, tá? Que a gente vai estudar melhor as propriedades dos gases, tá? Certo? Só estou deixando aqui por enquanto só como observação, tá? Aí uma outra situação que a gente pode analisar só usando a primeira lei, tá? Também o processo conhecido como processo isobárico, tá? Que é um processo que ocorre a pressão constante, tá? Certo? Aí nesse caso, com a pressão constante, tá? Então, um exemplo está aqui na figura, né? Da direita, mas lembrando que aquela ilustração, né? Tá certo? Que a gente tinha trabalhado antes na aula passada, né? Nesse tipo de montagem, né? Que você tem o gás então aprisionado aqui dentro do recipiente, tá? Tá certo? Bom, que do lado de baixo, então, eu deixo ele trocar calor com um reservatório térmico, uma chapa que fica uma dada temperatura T, tá? Tá certo? Aqui dentro fica o gás que está um volume inicial, né? Um volume inicial, né? Tá certo? E depois aqui tem a pressão sobre o gás, né? Que é representado aqui pela pressão, né? Que esse peso faz sobre a tampa, tá? E com a tampa parada, significa que a pressão do gás está igual à pressão em cima da tampa, tá? Tá certo? Aí nesse caso aqui, lembra que a gente pode fazer aquelas etapas de fazer a expansão do gás a pressão constante, tá? Lembra que para expandir o gás a pressão constante é aumentar a temperatura aqui do reservatório, tá? Que aí joga calor, né? Lembra, joga calor, né? Aqui para dentro do gás, tá? Um calor que para dentro do gás, tá? Bom, lembra que isso faz o gás aqui, né? Tá bom? Ficar mais agitado, tá? Ele tenta ficar com pressão maior que a pressão do lado de fora, tá? Então ele consegue empurrar aqui, né? A tampa com o trabalho W, tá? Tá certo? Bom, aí ele vai empurrando a tampa para cima, mas conforme ele vai empurrando a tampa para cima, tá? Aí a pressão do gás volta a diminuir e fica igual à pressão da tampa, tá? Certo? Bom, esse processo continua se repetindo, tá? Até eu fazer então a expansão do gás, tá? Que aí você tem que o volume do gás muda, tá? Fica um volume diferente, tá? A temperatura final também vai ser diferente, tá? Da temperatura inicial que estava no começo, tá? Só que a pressão do gás ficou a mesma, tá? Porque quando a tampa fica parada no final, tá? Lembra, tampa parada significa que essa pressão P aqui, ó, do peso que está aqui em cima, que eu não mudei, tá? Ele está exercendo uma pressão sobre a tampa igual à pressão do gás aqui do lado de dentro, tá? Bom, então lembra, isso aqui foi fazendo sempre essa etapa aos poucos, né? Tá certo? Aumenta um pouquinho a temperatura, deixa estabilizar, aumenta um pouco a temperatura, deixa estabilizar, e cada passo desse então expandir o gás e a pressão ficar igualável com a pressão do lado de fora, tá? Com a pressão sobre a tampa, tá bom? Então isso aqui que é um processo que estou expandindo o gás, mas não estou deixando a pressão do gás mudar, tá? Então isso aqui é expansão a pressão constante, tá? Mas pode ver que é um processo o quê? Que tem troca de calor, tá? E tem realização de trabalho, tá?
Então, esse aqui é um processo que o calor é diferente de zero, o trabalho é diferente de zero. Tá? Então, a variação de energia interna, o cálculo dela vai ser mesmo pelo procedimento tradicional, pegar o calor recebido menos trabalho realizado. Tá? A única diferença, nesse caso, a pressão constante, que eu tenho agora como obter uma expressão do trabalho realizado pelo gás. Tá? Lembra que o trabalho é realizado pelo gás, né? Tá certo? A gente pode escrever nessa expressão, né, para processos reversíveis, tá? Que trabalho, então, é a integral de P vezes dV. Tá? Só que se a pressão é constante, posso colocar a pressão do lado de fora. Tá? Aí fica a integral de dV desde o volume inicial até o volume final. Então, na hora que integro dV, vai dar V, né? Aplica nos limites de integração. Tá? Aí vocês vão ter que, então, trabalho, então, para a pressão constante, ele é igual a pressão, né? Eu falei que é constante, vezes a variação do volume, ou seja, pegar o volume final menos o volume inicial. Tá? Então, essa é uma coisa que eu posso afirmar agora com um processo a pressão constante. Tá? Certo? Aí, seguindo um pouco mais em frente, né, pegando mais alguns processos para a gente analisar pela vista da primeira lei. Tá? Também tem o processo que chama isocórico, tá? Que é processo a volume constante. Tá? Processo qual é a volume constante. Tá? Uma característica do processo a volume constante, então significa que o gás fica sempre no mesmo volume. Tá? Mas se ele fica sempre no mesmo volume, pegando aquele exemplo do gás no recipiente com a tampa, tá? Então significa que nesse caso aqui, se ele fica volume constante, então o gás não está nem empurrando aquela tampa para cima e nem tem alguém do lado de fora empurrando a tampa para baixo. Tá? Não está tendo nem expansão do gás, nem compressão do gás. Tá? Então, é o tipo de processo que o trabalho realizado pelo gás, tá? Ele vai ser zero. Tá? E de novo, lembrando da primeira lei, com variação da energia interna. Né? É igual ao calor menos o trabalho realizado pelo gás. Tá? Então, se o trabalho é zero, então esse aqui é um caso que a variação de energia interna é exatamente igual ao calor recebido pelo gás. Tá? Bom, então, isso acontece no processo a volume constante. Tá? Certo? E por último, né, outro caso, tipo específico de processo também, que a gente vai ver com frequência aqui nessa disciplina, tá? É o caso da expansão livre. Tá? Só toma cuidado com o caso da expansão livre, é um processo que é conhecido como processo irreversível, tá? Porque ele não acontece aos poucos, como foi todos os casos que nós estudamos desde a aula passada. Tá? Aí, como que é esse processo de expansão livre? Tá? Aqui tem a ilustração, tá? Que eu tenho aqui uma situação que tem um gás, né? Preenchendo, né? O gás preenchendo aqui o lado esquerdo, né, dessa montagem, tá? Tem aqui um cilindro, tem encanamento, tá? E aqui tem uma válvula que está fechada. Essa válvula vem, então ela está fechada, tá? Tá certo? E do lado direito tem essa montagem, ela está no vácuo, então não tem nada aqui do lado direito dessa montagem, tá? No cilindro da direita, tá? Aí a gente faz o processo de, né, abrir essa válvula. Tá? Tá certo? Aí se abre essa válvula, o que vai acontecer? Né? Eu só vou ver se consigo fazer a... Copiar aqui para a direita. Acho que vou fazer desse jeito aqui. Ó. Deixa eu ver se funciona. Aí a gente abre essa válvula. Tá? Eu só vou repetir um pouco essa montagem para a direita para ver se eu consigo... Ah, não funcionou? Um instante. Repetindo a figura aqui para o lado. Tá? Então vou abrir essa válvula. Tá certo? Aí o que vai acontecer? Tá? Aí então esse lado direito não vai ficar mais do vácuo. Tá? Então eu vou apagar aqui. Tá? Tá certo? Então a válvula está aberta. Opa. Essa válvula veio, então ela agora está aberta. Tá?
E como consequência, esse gás, então, ele vai se espalhar, né, esse gás que estava aqui, né, do lado esquerdo, tá? Ele vai se espalhar também para o lado direito. Tá? E lembra que esse processo de espalhamento do gás, lembra que esse aqui é um espalhamento natural do gás. Lembra, qualquer recipiente que eu abrir numa sala, com gás que eu abrir numa sala aberta, tá? Você tem que o gás se expande, né, livremente, de forma espontânea e natural, tá, até ocupar todo o espaço. Tá? Tá certo? Isso vem, é claro, da propriedade das moléculas do gás, que estão totalmente livres. Tá? Na verdade, mesmo com o gás aprisionado, as moléculas do gás elas estão sempre em movimento. Tá? Então, quando eu estou abrindo a válvula, simplesmente eu tirei um obstáculo no caminho das moléculas em movimento. Tá? Então, elas continuam seu movimento aqui para espalhar para o lado direito do recipiente. Tá? Por isso que a gente chama de expansão livre. Tá? Tá certo? Isso aqui é um tipo processo de expansão, tá? Que o gás, para fazer essa expansão, ela não está empurrando uma tampa, como foi nos casos anteriores. Tá? Que o gás, nos casos anteriores de expansão, a gente estava fazendo o gás, né, empurrar uma tampa para o volume do gás aumentar. Tá? Então, a situação que o gás estava realizando um trabalho. Tá? Só que não é o caso dessa expansão livre, o gás está expandido sem ter que empurrar uma tampa. Tá? Por isso que é um processo que ocorre sem realização de trabalho. Tá? Bom, além disso, tá, a gente vai considerar que, toda essa montagem está isolada adiabaticamente do lado de fora. Tá? Para não deixar esse gás trocar calor com o lado de fora dessa montagem. Tá? Então, dessa forma que essa expansão livre é um processo adiabático, tá? Sem realização de trabalho. Tá? Tá certo? Então, ou seja, esse aqui é um tipo de processo que o calor, né, nesse processo aqui, então, o calor recebido pelo sistema é zero, tá? Porque o sistema está isolado do lado de fora, tá? E o trabalho realizado pelo gás também vai ser zero, tá? Tá certo? Bom. Então, calor recebido pelo sistema é zero, trabalho realizado pelo sistema é zero, tá? Então, com a nossa variação de energia interna, que é calor menos o trabalho, então vai ficar zero menos zero, tá? Então, variação de energia interna também para a expansão livre é zero, tá? Certo? Aí algumas observações que foram feitas aqui no caso da expansão livre. Tá? Isso aqui é uma coisa que eu também já estou adiantando com relação ao que vocês vão ver com mais detalhes no capítulo 19. Tá? Tá certo? Bom. Mas o caso da expansão livre, tá certo? É um tipo de expansão também, tá? Que como eu não estou mexendo em nada, né, na forma como as moléculas se movimentam no recipiente, tá certo? Então, em termos de energia cinética média das moléculas dentro do recipiente, mesmo expandido, tá? Ele não vai mudar. Tá? Porque falando, as moléculas não tiveram que fazer nenhuma pressão para empurrar uma tampa, ninguém teve que empurrar uma tampa sobre essas moléculas. Tá? Então, não teve nada aí afetando a energia cinética média das moléculas. Tá? Então, nisso, por causa disso, você tem então aqui a temperatura, né? Na expansão livre, ela não muda. Tá? Então, ele começa aqui com uma temperatura inicial T, também vai ter uma temperatura final T. A temperatura não muda. Tá? O que vai mudar é o volume. Tá? Ele vai ter um volume inicial. Tá? Tá certo? Aí, quando ele dobra aqui o volume, nesse caso particular, ele vai estar indo para um volume final, que é igual a 2 vezes o volume inicial. Tá? Nesse caso em particular, tá? Estou deixando expandir para um outro compartimento que tem o mesmo volume do lado esquerdo. Tá? Então o volume dobra. Né? E a pressão também vai mudar. Ele tem uma pressão inicial PI, tá? Aí ele vai ter uma pressão final PF que é diferente também. Tá? Eu só vou adiantar um pouco aqui, com o que vocês vão ver no próximo capítulo. Tá certo? Mas eu já vou adiantar para vocês aqui que se observa experimentalmente, inclusive, que essa pressão, na verdade, ela cai pela metade. Tá? Ela fica na metade da pressão inicial. Tá? Aí a temperatura ficou a mesma, acho que vou indicar melhor. Ele começa com temperatura inicial TI e ele vai para uma temperatura final que é igual à temperatura inicial. Tá? Deixa eu indicar isso mais claramente aqui. Tá?
Acho que indicar assim fica melhor, né? Que a temperatura final é igual à temperatura inicial, tá? Só estou adiantando algumas propriedades que foram vistas e estão na expansão livre, tá? Espera um tempinho que deu uma travada no pincel, estou esperando ele voltar ativo, tá? Então, a temperatura final ela é igual à temperatura inicial, tá? Então, aqui só adiantando algumas propriedades que aparecem então na expansão livre, tá? Aí, seguindo um pouco mais em frente, tá? Vamos usar esses conceitos, só para a gente treinar um pouco, então, usar essas propriedades da expansão livre, da primeira lei da termodinâmica, tá? E vamos resolver esse exemplo 4, tá? Que é a situação, então, que você tem uma amostra de gás, né? Que passa pelo ciclo dessa figura aqui abaixo, tá? Então, o ciclo que o gás vai do estado A para o estado B, tá? Depois do estado B ele vai para o estado C, tá? E do estado C ele passa para o estado A, tá? Bom, tá certo? Então, um ciclo A, B, C, depois volta para A, tá? Esse que é o ciclo, então, pela qual está passando o gás nesse exemplo, tá? Então, o gás passa por esse ciclo A, B, C, A, né? Então, que está nesse diagrama por ver da figura, tá? Aí, nesse ciclo, tá? Ele fala que o trabalho líquido, né, realizado nesse ciclo inteiro é de mais 2,7 joules. Tá? Outras informações que ele passa sobre esse processo. Fala que ao longo da trajetória AB, tá? Aí a variação da energia interna é de mais 3,2 joules. Tá? E o valor absoluto do trabalho, ou seja, o módulo do trabalho realizado, é 4,8 joules. Tá? Só estou dando o módulo do trabalho. Então, nesse momento, eu não sei se ele é positivo ou negativo. Tá? Isso que ele fala do processo AB, tá? Esse processo AB, tá? Depois ele dá também mais algumas informações do processo de C para A, tá? Essa trajetória aqui, ó, indo de C para A, tá? Bom, então nessa trajetória CA, tá? Ele fala que a energia transferida, né, para o gás, né? Transferida para o gás, né? Na forma de calor é 4 joules, ou seja, né, no trecho de C para A, o gás recebe esse calor de 4 joules. Tá? Aí vem as perguntas, né? Qual que é a energia, né? Qual a energia Opa, como é que travou o pincel de novo? Né? Qual a energia transferida, né, na forma de calor na trajetória de A para B? Né? Certo? Vamos resolver essa primeiro, depois a gente vai pensando nas outras perguntas. Né? Então, antes da gente começar, vamos organizar aqui os nossos dados também, tá? De acordo com o que foi passado no enunciado, tá? Então, por exemplo, o primeiro dado que foi passado foi esse trabalho aqui de 2,7 joules, que é o trabalho no ciclo inteiro, tá? Então, vamos pegar aqui, então, do enunciado, temos, né? Bom, é o trabalho realizado no ciclo. Eu vou deixar separado aqui, né? Então, no ciclo, né? Ele passou o trabalho do ciclo, que é de, né, mais 2,7 joules. 2,7 joules, né? Isso falou do ciclo. Depois falou do processo AB, né? Então, no trajeto, né? AB, ele me passou a variação de energia interna, processo de AB, que é de 3,2 joules. E passou o módulo do trabalho. Tá? Então, eu não sei, até o momento eu ainda não sei o sinal desse trabalho. Fala que o módulo
O trabalho de AB é 4,8 joules. Tá? E também passou o dado sobre o trajeto de C para A. Né? O trajeto de C para A, tá? Ele me passou o calor recebido pelo gás. Né? Então, o calor recebido pelo gás no processo de C para A, né? E vale 4 joules. Tá? E agora que a gente organizou as informações que nós temos denunciado, vamos começar a resolver o item A. O item A ele quer saber, então, no processo AB, qual que é o calor recebido pelo gás. Tá? E nisso a gente vai usar de novo, como falei antes, a primeira lei da termodinâmica. Eu vou escrever aqui em cima aqui do enunciado, só para a gente não esquecer. Tá? Essa conta aqui, né? Variação da energia interna igual calor recebido menos o trabalho. Então, uma equação relacionando essas três, né, energias, né? Variação de energia interna, calor e trabalho. Tá? E no processo AB, você vê que eu já sei, né? Variação da energia interna e eu sei o trabalho. Tá? Tá certo? Então, da primeira lei da termodinâmica, aqui, ó, lá da primeira lei da termodinâmica, tá? Eu já tenho, então, né, o valor da variação da energia interna, eu já tenho o valor do trabalho, tá? E dessa equação, então, se eu usar direto a primeira lei, eu posso encontrar o calor recebido. Tá? Então, eu já resolve o item A. Tá? Tá certo? Então, você vê que no processo, eu já sabia dessas três energias, eu saber duas delas, tá? Eu tenho como encontrar a terceira usando a primeira lei. Tá? Então, esse é o caminho que a gente vai usar para resolver o item A. Tá? Só que lembra, para resolver esse item A, eu também preciso saber o sinal desse trabalho. Tá? Aí que a gente olha, então, no processo AB, tá? Que é um processo que aqui, ó, olha aqui na figura, é um processo que está indo da esquerda para a direita. Está seguindo esse trajeto aqui, ó. Tá? Mas se é um processo que vai da esquerda para a direita, então um processo que começa aqui, ó, de um volume inicial, né? Poxa, aqui seria chamado de VAC, né? Então, que é o volume dos estados A e C. Tá? Mas ele termina aqui nesse volume do estado B, tá? Que é um volume maior. Tá? Então, esse aqui é um caso que eu estou tendo expansão do gás. Tá? E lembra quando você tem expansão do gás, é a situação que o gás está realizando o trabalho. Então, o gás está tendo que empurrar uma tampa para poder expandir. Tá? Então, caso de trabalho positivo. Tá? Aí eu só vou tirar isso aqui do caminho para limpar o desenho de novo. Tá? Vou precisar mais para frente. Tá? Mas então é lembrar isso. Tá? Então, processo AB. Né? AB é de expansão do gás. Tá? E se a expansão do gás, isso implica então que o trabalho de AB, né, é positivo, tá? Implica então que a gente sabe o sinal do nosso trabalho. Então, o trabalho de AB, que sei que tinha modo de 4,8 joules, agora eu sei que ele é positivo, é mais 4,8 joules. Tá? E agora que eu sei variação de energia interna e trabalho, eu posso calcular o calor a partir da primeira lei. Tá? Então, da primeira lei, né, da termodinâmica em AB, o calor recebido é, né, o calor recebido é, né, é pegar lá da primeira lei. Então, da primeira lei, variação da energia interna. Tá? Não precisa voltar que ele travou de novo. Aqui, né?
Então, variação da energia interna, tá? No processo AB, então ele é igual ao calor recebido, né? No processo AB, menos o trabalho recebido no processo AB, tá? Então, vou isolar o calor, que eu quero descobrir nesse item A, tá? Então, passo o trabalho somando para o outro lado, tá? Aí eu vou escrever o lado direito primeiro, lado com calor. Então, vai ter que o calor, né? Espero o pincel voltar que travou de novo, né? Aí o calor recebido, então, no processo AB, ele é igual, então, a variação da energia interna em AB mais o trabalho recebido em AB. Tá? Aqui lembra que já peguei os dados. A variação da energia interna é 3,2 joules, positivo, né? Mais o trabalho também que é positivo, então fica mais 4,8 joules. Tá? Faz essa soma, então vai encontrar então, que o calor recebido pelo gás, então, tá? No processo AB, tá? Então ele é igual então, a 8,0 joules. Tá? Depois o sinal também igual a mais 8,0 joules. Tá? Aí resolve o item A. Bom. Aí vamos resolver o item B também. Tá? Certo? Que ele quer saber qual que é a energia transferida, né, na forma de calor na trajetória de B para C. Tá? E para isso, então, vou só passar essa figura, né, do enunciado para a página seguinte, para a gente continuar essa análise. Tá? Então, indo para a próxima página. Aqui. Então, lembrando, a pergunta do item B, ele quer saber isso aqui, ó, o calor recebido. Né? Quer saber o calor recebido pelo gás no processo de B para C. Tá? Certo? Aí, de novo, vamos organizar as informações. Acho que eu já vou aproveitar para deixar elas indicadas aqui agora no desenho. Tá? Lembrando, então, que no processo de A para B, a gente já encontrou tudo. Tá? A gente já encontrou variação da energia interna, que era de variação interna, que era de 3,2 joules. Tá? A gente já encontrou também, né? Aqui no trajetória de A para B, já encontrou também o trabalho realizado pelo gás também, né? Já estava dado. Né? Ele é de mais 4,8 joules. Eu já encontrei também o calor recebido pelo gás, que é de, né, 8 joules. Né? Tá? Certo? Aí outra informação que foi passada foi no processo de C para A, né, que ele passou também o calor recebido pelo gás, né, no processo de C para A. Acho que vou pôr desse jeito assim. Né? Aí no processo de C para A também já foi passado o calor recebido, que era de 4 joules. Né? Tá? E por fora aqui tem o do ciclo, né? Ele só falou que trabalho realizado no ciclo é de 2,7 joules. Tá? Então, só reorganizando as informações. Tá? Então, lembra, o item B ele quer saber o calor recebido nesse processo de B para C. Tá? O problema é o calor nesse pedaço B para C do ciclo. Não, o calor recebido no processo de B para C. Tá? Então, uma coisa que a gente pode usar para encontrar esse calor, tá, é pensar o que acontece no ciclo. Tá, primeiro. Tá?
Lembra também que no ciclo, tá? A gente já acabou de ver lá há poucas páginas para trás, tá? Que é o caso que variação de energia interna é zero, né? Porque no ciclo ele só volta para o estado inicial de antes, tá? Então no ciclo, variação da energia interna no ciclo é zero. Então você tem no ciclo, então eu tenho variação de energia interna, eu tenho trabalho no ciclo, e da primeira lei eu posso encontrar o calor recebido, tá? Então pega então da primeira lei da termodinâmica, no ciclo, variação da energia interna no ciclo é igual ao calor recebido no ciclo menos trabalho realizado no ciclo. E no caso aqui no ciclo é zero, né? Então isola aqui o calor recebido, você tem então, né? Passa o trabalho do ciclo somando para o lado direito nessa expressão. Então tem o calor recebido no ciclo é igual ao trabalho realizado no ciclo, né? Na verdade, isso aqui que a gente tinha observado lá poucas páginas atrás também, no caso de processo cíclico usando a primeira lei da termodinâmica, tá? E o trabalho no ciclo a gente já encontrou, que é 2,7 joules. Tá? Então daqui, tá, eu já tenho o calor recebido no ciclo também, tá? Que ele era igual ao trabalho no ciclo. Tá? Trabalho realizado no ciclo. Tá? E eu posso usar que o calor recebido no ciclo inteiro ele tem que ser igual à soma dos calores em cada etapa. Tá? Então você já tem um calor, né, no processo de A para B, de B para C é o que eu quero descobrir, e de C para A eu também já tenho o dado. Tá? Então agora é só lembrar então, que a soma dos três calores nas três etapas, né, tem que corresponder ao calor no ciclo. Tá? Vou pôr assim, mais, né? Mais o calor recebido no ciclo, tá? Que é no processo inteiro, ele tem que ser igual aqui, o calor recebido no processo de A para B, mais o calor recebido no processo de B para C, mais o calor recebido no processo de C para D. Tá? E desses dois, então, desses três, só está faltando justamente o calor de B para C, que é justamente o que eu quero descobrir. Tá? Todos os outros eu já tenho os valores deles. Tá? Então, isola esse calor recebido de B para C. Então, os outros dois que estão somando passa subtraindo para o outro lado. Tá? Então, vocês vão ter essa expressão aqui. Né? E aqui só vou fazer uma pequena correção, tá? Que esse último aqui, né? Calor de C para D é calor de C para A, né? Que é fechando o ciclo. Tá? De C para A. Tá? E lembrando, então nessa expressão só precisa isolar o calor QBC, calor recebido no processo de B para C. Tá? Então só isola o calor Q de B para C, tá? Que é passando os outros dois termos para o outro lado subtraindo. Tá? Aí já vou escrever esse lado da equação por último. Tá? Então vai ficar do outro lado, então vai ficar o calor recebido no ciclo, né? Menos o calor recebido então no processo de A para B, menos o calor recebido no processo de C para A. Né? E todos esses valores já estão dados. Então, só substituir os valores aqui. Então, você tem que o calor recebido, então, né? Processo de B para C, ele é igual, então, calor recebido no ciclo, que é 2,7 joules, que está lá na linha de cima. Tá? 2,7 joules. Menos o trabalho de A para B, tá? Que a gente descobriu no item A, que foi 8 joules. Então, fica menos 8,0 joules, tá? Menos o calor recebido de C para A, que é de 4 joules. Tá? E agora é só fazer essa conta simples, né? Só fazer essas duas subtrações. Tá?
certo? Aí vocês vão encontrar que isso aqui vai dar então cerca de menos 9,3 joules, né? Vai ficar 2,7 joules menos 12, tá? Então fazendo essa conta, isso aqui vai dar então valor de menos 9,3 joules. A gente resolve o item B, tá? Bom, aí com isso a gente encontrou então o calor no processo de B para C, tá? Que vale então menos 9,3 joules. Aí vamos resolver agora o item C. Ele quer saber a variação da energia interna também nesse processo de B para C. Tá? Aí uma forma de encontrar a variação da energia interna no processo de B para C, tá? Bom. Certo? Por exemplo, tá? A gente pode fazer uma coisa parecida que a gente fez lá no item A, tá? Que é, por exemplo, para encontrar o calor, por exemplo, de uma das... Não, foi no item B, desculpe, né? Vamos usar o mesmo processo que a gente fez no item B, desculpe, aqui no item... Agora há pouco, né? Por exemplo, a gente usou que a soma dos calores de cada etapa tem que dar o calor no ciclo inteiro, tá? E a gente pode fazer a mesma coisa com variação da energia interna. Se eu somar a variação da energia interna de cada etapa, tá? Aí isso tem que dar a variação da energia interna do ciclo, que é zero, tá? Certo? Então vamos tentar seguir por esse caminho, tá? Certo? Mas para fazer isso, lembre então, né, que eu preciso, então, quero encontrar nesse item C, eu quero a variação da energia interna, né? Vou deixar indicado aqui. Nessa etapa de B para C, tá? Eu quero somar a variação da energia interna nas três etapas e igualar com a variação da energia interna no ciclo, que é zero, tá? Mas para fazer isso, eu preciso primeiro encontrar a variação da energia interna também nesse processo de C para A. Que eu também, no momento, eu não sei o valor dele. Tá certo? Então vamos começar então nessa etapa, indo de C para A, tá? No processo CA. C para A. Mas uma coisa que a gente pode observar nesse processo de C para A, tá? Que é um processo que acontece aqui, ó, né? Sempre mantendo o volume constante, tá? Que é esse processo de C para A, tá? Se o volume é constante, então, como já vimos antes, é uma situação que o trabalho realizado pelo gás é zero, tá? Bom, então lembrar isso aqui. Então, trajeto CA, né? Como é processo isocórico, né? Que ocorre então, né? A volume constante, tá? Ou seja, volume constante, né? Isso implica então que o trabalho realizado então de C para A ele é zero, tá? Então, o que acontece no processo de C para A? Eu descobri já o calor, o trabalho é zero, então posso descobrir variação da energia interna a partir da primeira lei, tá? Então, no trajeto de C para A, então, da primeira lei da termodinâmica, tá? Então, você tem lá variação da energia interna, né? No processo de C para A tem que ser igual ao calor recebido no processo de C para A menos o trabalho realizado no processo de C para A, tá? Só que o calor recebido aqui, né, de C para A, tá, é de 4 joules menos o trabalho realizado de C para A, que é zero, tá? Então, se subtrai com zero, tá, não tem conta para fazer. Então, variação da energia interna, né, no processo de C para A, ele também vale 4 joules.
Isso que a gente vai ter aqui também, tá? Então, a variação de energia interna nesse processo é de 4 joules, tá? Aí eu não vou pôr o vírgula zero, que não cabe no espaço que tem aqui disponível no desenho, tá? Bom, e agora eu posso fazer aquilo que eu falei que ia fazer, né? Agora no processo inteiro. Eu vou fazer aqui a soma das variações de energia interna, tem que suspender a variação de energia interna no ciclo, tá? Mais, né? Então você tem no ciclo, então, que variação da energia interna no ciclo ele tem que ser igual, né? A variação da energia interna, então, né? Indo de A para B, mais variação da energia interna. Indo de B para C, né? Mais variação da energia interna. Indo de C para A. Isso aqui tem que ser igual a variação da energia interna no ciclo, que a gente já viu que é igual a zero. A gente viu lá no início do item B, tá? E de novo, lembre que eu quero encontrar a variação da energia interna nesse processo de B para C, tá? Então, os outros dois eu vou passar subtraindo para o outro lado, tá? Então, faz isso daqui, então vai ter que variação da energia interna, então, né? Indo, então, de B para C é igual, né? A menos variação da energia interna, então, de A para B, menos variação da energia interna, indo de C para A. Então, substituir esses valores, então vai ficar menos aqui, né? Variação da energia interna de A para B, já viu que é 3,2 joules. Então, fica menos 3,2 joules. Menos, né, variação de energia interna de C para A, que é 4 joules. Tá? Então, soma esses dois valores negativos. Tá? Então, a gente vai encontrar aqui, então, que a variação da energia interna no processo de B para C, ele vai valer, então, menos 7,2 joules. Se a gente resolver o item C. Tá? Então, aqui no processo de B para C, eu também já encontrei a variação da energia interna. Então, é menos 7, né? Acho que vou pôr ele mais para a esquerda aqui, né? Só ajustando um pouquinho, tá? Menos 7,2 joules. E falta só o último, que é o item... é dentro do item C, né? Aí ele quer saber também dentro do item C qual que é o valor do trabalho de B para C, tá? Mas de novo aquela situação que eu falei que a gente pode aplicar direto à primeira lei, que eu já sei aqui, ó. Das 3 energias de cada primeira lei, eu já sei 2 delas, tá? Então posso usar a primeira lei para encontrar a terceira que está faltando, tá? Então agora, próximo então, né? Que é trabalhar então, né? No trajeto de B para C, né? No trajeto BC, eu vou aplicar a primeira lei direto. Tá? Então, da primeira lei da termodinâmica, temos, né? Que variação da energia interna, né? O processo de B para C, na primeira lei, tá? É igual ao calor recebido de B para C, menos trabalho realizado de B para C. Tá? Então, nesse caso aqui, eu já sei variação da energia interna, eu já sei o calor, eu vou usar a primeira lei para descobrir qual que é o trabalho. Tá? Então, vou isolar esse trabalho. Tá? Então, para isolar esse trabalho, passa esse trabalho aqui negativo, está menos o trabalho, passa ele somando para o lado esquerdo, depois a variação da energia interna passa subtraindo para o lado direito. Tá?
Então vai ficar desse jeito aqui, ó, né? Então o trabalho no processo de B para C vai ficar igual então ao calor recebido de B para C menos variação da energia interna de B para C. Tá? Então calor recebido é de menos 9,3 joules. Aí subtrai aqui com variação da energia interna, que é menos 7,2 joules. Aí menos começa a ficar positivo. Tá? Então vai ficar menos 9,3 mais 7,2, né, joules. Tá? Então faz esse cálculo aqui e vai descobrir então que o trabalho, né, no processo de B para C, ele vale então, tá, o valor de menos 2,1 joules. Tá? E aí a gente resolve então esse exemplo 4. Tá? Então muitos problemas aqui, né, desse capítulo envolvendo primeira lei, tá, é mais, somente esses aqui envolvendo o diagrama P por V, tá, você vê que são problemas que a conta é bem simples, tá, a questão é mais de você organizar os dados, tá, que aqui é um problema então que você recebe muitos dados e tem que saber organizar bem eles para saber qual caminho que você vai fazer para resolver o problema, tá, certo? Bom, então por isso que eu passei esse exemplo, vocês já irem fazendo esse treino, tá? Mas é uma coisa que sempre oriento vocês também, tá? Sempre primeiro ler, interpretar, depois você começa a escrever, tá? Tá certo? Bom, e você vê que se você fizer isso com calma, tá? Dá para resolver esse tipo de problema de forma bem tranquila, tá? Mas vamos seguir mais em frente, tá? Que a gente vai tratar agora do último assunto, né? Desse capítulo 18, tá? Que é falando então, sobre os mecanismos de transferência de calor, tá? Certo? Bom, então são formas de pegar o calor então, de um corpo A, tá, e passar para um outro corpo B. Tá? Certo? Aí esse mecanismo de transferência de calor, tá, de um corpo A para um corpo B, tá, tem basicamente, estou começando aqui o caso tradicional, que é pela condução. Tá? Certo? Bom, a forma mais simples de ilustrar isso, pegando essa situação, por exemplo, tá, que eu tenho aqui o exemplo de condução, né? Pode pegar uma situação, por exemplo, que você tem uma colher, né? Somente de metal, né? Bom, aí você está segurando aqui, né? Um lado da colher com a mão, né? Tá certo? E alguém pega um isqueiro, um fósforo, né? Com a luz acesa, né? O fogo aceso, né? E deixa o fogo aceso aqui, né? No lado direito da colher, tá? Na outra extremidade da colher, tá? Aí se você deixar isso, né, por algum tempo, tá? Aí, somente se a colher for de metal, vai sentir relativamente rápido, tá? Aí a pessoa com a mão na outra extremidade da colher, ela vai sentir, né? Ela vai receber calor que está vindo lá do lado direito da colher, tá? Então, o calor que está vindo aqui por esse fogo, né? Tá bom? Tá certo? Aqui, né? Pelo lado direito da colher, ele vai ser transmitido, né? Vai ser transmitido pelo lado esquerdo, que vai ser sentido pela mão, tá? Aí se a pessoa bobear e deixar isso por muito tempo, ela até pode queimar a mão ali, né? Se deixar muito tempo segurando a colher, tá? Tá certo? Então esse exemplo de condução, de transferência de calor por meio de condução, tá? Ou seja, o calor está vindo do lado direito para o lado esquerdo, tá? Sendo conduzido aí pelo material da colher, tá? Certo? Esse é o processo de condução de calor, tá? Aí a forma de ter essa transferência de calor, então, por condução, tá? Ela vem na verdade, né? Por causa da vibração, né, das moléculas que formam o corpo, tá? Como eu falei antes, aí você tem que, né, com essa chama aqui no lado direito, tá, aquecendo a colher, tá, isso vai fazer então, né, as moléculas ou átomos que formam a colher no lado direito ficarem mais agitados, tá certo? E como no material sólido, né, tá certo? Aí você tem então essas moléculas ou átomos que formam a colher estão
ligadas de forma rígida com o restante das moléculas da colher, tá? Então essa vibração no lado direito acaba sendo transferida para as moléculas mais à esquerda na colher, tá? Isso vai se repetindo, tá? Até chegar então na vibração, né, das moléculas que formam a colher no lado esquerdo, tá? Certo? Então é assim que acontece o processo de transferência de calor por condução. Ela vem então dessa troca de energia cinética. Ela vem dessa troca, né, de energia cinética na colisão, tá, entre moléculas e átomos que formam material. Tá? Colisão entre aspas, eu estou falando, é um processo que as moléculas estão se agitando, elas estão fortemente ligadas uma com a outra. Tá? Então, como está fortemente ligada, essa agitação é transferida também para as outras moléculas. Tá? Tá certo? Bom. E nesse tipo de processo, tá, acontece também no caso específico dos metais, que vocês vão ver com mais detalhes em introdução à eletricidade e magnetismo, tá, que dentro dos metais tem aquilo que chamamos de elétrons livres. Tá? Você tem que, no caso dos metais, tem essa propriedade, que quando os átomos formam, né, se ligam para formar os metais, no caso específico dos metais, tá, eles se ligam de tal forma que os elétrons mais externos do átomo, elas se separam do átomo, tá? Então elas ficam livres, tá? Só que não tão livres assim, aí elas ficam também, né, restritas a se movimentar dentro de qualquer ponto do metal, tá? Certo? Então por isso que no caso dos metais, tá, além deles terem também, né, tá bom, essa troca de energia pela agitação das moléculas ou átomos que formam o metal, tá? No caso dos metais também tem a transferência que é a transferência de calor que é feita pelo movimento dos elétrons livres, então dentro do metal, tá? Certo? Esses elétrons livres também que tornam então os metais também bons condutores de eletricidade, tá? Mas isso como falando, vocês vão ver com mais detalhes na matéria de introdução à eletricidade e magnetismo, tá? Bom, o que você guarda aqui é que no caso da transferência de calor, ele é um meio a mais para transferir calor, tá? Que essa chama na colher ela também agita, né? Então se a colher for totalmente de metal, então ela também agita os elétrons livres, tá? Que eles mais agitados, aí eles colidem com outros elétrons ou com a estrutura, né, atômica e molecular do metal, tá? Então eles também ajudam na transferência também da agitação, né, da troca de energia cinética, então ajuda também a transferir calor, tá? Então por isso que os metais eles são melhores condutores de calor, tá, que qualquer outro material que não seja metálico, tá? Tá certo? E outra forma da gente analisar então essa condução, essa transferência de calor por meio de condução, tá? É por meio do cálculo do que a gente chama de taxa de condução, tá? Certo? Que a gente pega a seguinte situação, por exemplo, você pega essa situação que você tem um corpo numa temperatura T quente, né? Que é o lado mais quente, tá? E do lado direito você tem um outro corpo, tá? Que está numa temperatura TF, que é o lado mais frio, tá? Tá certo? E mantendo então entre essa temperatura quente e uma temperatura fria, a gente coloca aqui um material, né, de comprimento L. Né? Tá certo? Um comprimento L, também se dá um corte aqui na figura, ele também vai ter uma área de seção reta. Tá? Então também aqui, ó, se pegar um corte, então, né? Na seção reta, lembrando que seção reta é pegando aqui, né, a direção, né, o plano perpendicular, onde está transferindo o calor, então vai ser no plano vertical, né? Bom, um corte no plano vertical, tá? Esse corte aqui então, né, na hora que você olhar de trás ou de frente, né, isso aqui vai pegar uma área de seção reta A, tá? Nesse corte, bom? Certo? E como esse material que está aqui, né, de largura L, né, desculpe, comprimento L, tá? E a área transversal A, tá? A área de seção reta A, tá? Então ele está entre o lado mais quente e o lado mais frio. Tá? Lembre que nesse processo você tem então a condução de calor, né, que vai então do lado mais quente, né? Então vai lá da temperatura TQ e vai até o lado mais frio, né? Isso que eu tenho aqui então, né?
esse calor sendo transferido da esquerda para a direita. Tá? Transferido da esquerda para a direita, né? Tá certo? Isso a gente pode calcular então essa taxa de condução de calor, tá? Porque falando, esse calor está sendo transferido ao longo do tempo, tá? Então a gente vai calcular uma taxa de calor por tempo sendo transferida aí por esse material, está fazendo papel de intermediário na transferência de calor, tá? Tá certo? Então essa que é a taxa de condução de calor, então pega esse calor sendo transferido, né? Do lado mais quente para o lado mais frio, e a gente vai calcular então, tá? A energia transferida por unidade de tempo, tá? A forma de calor, tá? É isso que vai definir então essa taxa P de condução de calor, tá? Então lembrando, isso aqui pega então uma taxa de calor transferido por unidade de tempo, tá? Tá bom? Então em termos de derivada, fica derivada, né, do calor transferido em relação ao tempo, tá? dQ sobre dt, tá? E essa taxa de condução de calor, ela tem uma expressão que foi obtida de novo, né? Que não vou ter tempo, infelizmente, para deduzir, mas vou passar a expressão dela direto para cá. Só vou fazer uma correção aqui na formatação da equação. Serve para também aqui no meio, tá? Aí a expressão onde se calcula essa taxa de condução de calor, ela vai ser igual, então, né, a uma constante K, tá? Essa constante K aqui, né? Que é uma constante que a gente chama de condutividade térmica do material. Então isso aqui depende só do material que forma, né? É o material que forma, né, esse corpo intermediário, né, que está transferindo o calor, tá? Tá certo? Bom, então ele é igual. Então essa condutividade térmica K vezes a área A, né, a área de seção reta A, né, desse material no meio, né, que está conduzindo o calor, tá? Vezes, né, aqui em cima, né, pegar a temperatura do lado mais quente menos a temperatura do lado mais frio, tá? Isso divide pelo comprimento L da placa, tá? Dessa placa do meio, tá? Tá certo? É como eu falei, tá? A gente não tem, eu não vou deduzir essa expressão, mas pelo menos vou mostrar que ela faz sentido, tá? Porque vê os termos da qual depende essa taxa de condução de calor, tá? Ela depende aqui da área transversal, tá? Que é de se esperar também, tá? Porque aqui, ó, você tem esse calor sendo transferido, né, ao longo dessa placa aqui do meio, né, desse material aqui do meio, tá? Tá certo? E pode imaginar esse calor sendo transferido como se fosse, por exemplo, as pessoas atravessando um corredor de um prédio, tá? E lembre que quanto mais largo o corredor do prédio, tá? Quanto mais largo o corredor do prédio, posso passar mais pessoas por vez, né, no corredor, tá? Aqui é a mesma coisa. Quanto maior essa área aqui, ó, né, de seção reta, então significa que esse material fica cada vez mais largo, tá? Então eu posso passar mais calor por vez, tá? Ou seja, a taxa de calor por tempo fica maior, tá? Então quanto maior a área de seção reta, maior a taxa de calor por tempo sendo transmitida, tá? Por outro lado, né, se eu aumentar o comprimento L, né, desse material, tá? Bom, dessa placa que está aqui no meio, tá? Certo? Então significa que leva mais tempo, né, para o calor Q, né, ser transferido do lado esquerdo para o lado direito, tá? Do lado mais quente para o lado mais frio, tá? Bom, então, como consequência, então, quanto maior o valor do L, quanto mais longo, né, for essa placa do meio, tá, mais demorado vai ser a transferência de calor, tá? Por isso que ele está aqui na divisão. Quanto maior o valor do L dividindo aqui embaixo, tá, menor vai ser a taxa de condução de calor por tempo, tá? Bom, outro fator que influencia também é a diferença de temperatura, tá? E aí, quanto mais quente eu deixar o lado esquerdo, quanto mais frio eu deixar o lado direito, tá, aí o calor também transfere mais rápido. Tá? Isso aqui já é uma observação mais experimental que qualitativa, né? Tá certo? Então, quanto maior essa diferença de calor, maior vai ser a taxa de condução de calor. Por isso que ele está aqui multiplicando em cima,
Quanto maior o valor dessa diferença, tá? Maior vai ser a taxa de condução de calor por tempo. Tá? Bom, tá certo? Então, esses são os fatores que influenciam, então, tá, nessa taxa de condução de calor, tá, nesse mecanismo de transferência de condução. Tá? Tá certo? E como eu falei antes, aí lembra que eu já tinha falado no começo, que os metais formam, né, formam bons condutores de calor, tá? Tá certo? E então, esse aqui que é influenciado no valor desse casinho, tá, da condutividade térmica. Depende então do que é feito, tá, esse material do meio, essa placa do meio que está transferindo calor. Tá? Então, para falar então que bons condutores de calor, como aquele casinho está multiplicando na expressão, tá? Então, quanto maior o valor de casinho, maior vai ser a taxa de condução de calor por tempo. Tá? Então, bons condutores de calor, eles têm maiores valores dessa condutividade térmica casinho. Tá? Certo? Então, isso que ilustra então, os fatores que influenciam, né, se essa condução de calor ela vai ser então mais rápida ou mais lenta, né, do lado esquerdo para o lado direito. Bom, isso aqui então é a expressão então, da taxa de condução de calor também quando tem uma placa, né, tem um material só entre o lado mais quente e o lado mais frio, né, entre os dois reservatórios térmicos. Aí, né. Bom, e aqui tem uma tabela, por exemplo, indicando também alguns valores de condutividade térmica. Tá? Acho que vou começar do lado de baixo, que são os materiais de construção, tá? Que a gente espera que sejam bons isolantes de calor. Tá? Bom, aí nesse caso, até o valor da condutividade térmica casinho, pega essa coluna aqui do meio da tabela, tá? Aí você vai ter taxas então, de condução, essa quantidade térmica vai ser bem baixa para os materiais de construção. Tá? A gente quer que eles sejam bons isolantes de calor. Tá? Então tem, por exemplo, o caso do vidro de janela, que a condutividade térmica é 1. Tá? Tem o pinho branco, que é 0,11. Fibra de vidro, que é 0,048. Tá? Lã de vidro, que é 0,043. Tá? Espuma de poliuretano, que é 0,024. Tá? A unidade é por watts, em watts por metro vezes Kelvin. Tá? A unidade de condutividade térmica. Tá? Certo? Aí isso aqui é a faixa então de bons isolantes de calor. Tá? Certo? O valor do casinho tem que ser pequeno. Tá? Ele só fica um pouco maior no caso do vidro. Tá? Também a gente espera que pelo vidro, tá, seja um bom ponto da casa para ter entrada de calor e saída de calor. Tá? O vidro de janela desses todos esses materiais de construção, ele está tendo um maior valor aqui, né? Certo? Em gases, tá? Aí você tem aqui também valores ainda relativamente baixos de condutividade térmica, tá? O ar seco é de 0,026, tá? O hélio é 0,15 e hidrogênio 0,18, tá? Também tem uma quantidade térmica relativamente baixa, tá? Aí quando entra nos metais, que essa quantidade térmica adquire valores bem mais altos. Tá? De comparação, então o caso, por exemplo, do alumínio, a quantidade térmica dele é 235, você vê que é muito maior que dos outros materiais que eu tinha apresentado. Tá? Caso do cobre, né? É 401, né? A quantidade térmica dele. No caso da prata é 428, tá? Bom, certo? E tem alguns metais aqui que eles têm ainda quantidade térmica ainda alta, mas não tão grande quanto esses outros metais aí que eu passei. Tá? Tem o caso do chumbo, que a quantidade térmica é 35, e o aço inox, que é 14. Tá? Mas você vê que mesmo assim ainda são quantidade térmica muito maior que os dos outros materiais que eu tinha apresentado. Tá? Bom, certo? Então, assim que se aplica essa questão da transferência de calor por meio de condução. Tá? O calor está sendo transferido, então, fazendo condução de calor por dentro de um dado material. Tá? Serve como intermediário entre o lado mais quente e o lado mais frio. Tá? Bom, aí uma aplicação que a gente pode fazer para esse caso aqui, né? Da condução de calor, tá? Quando tem a condução de calor através de placas compostas.
Tá? Aí nesse caso, vou considerar essa situação aqui, que é ir transferindo o calor então, do lado mais quente para o lado mais frio. Né? Aqui, ó, esse calor sendo transferido do lado mais quente para o lado mais frio. Tá certo? Aí eu estou fazendo essa transferência de calor passar por dois tipos de placa diferentes. Tá? Bom, aí ela vai passar então, né? Por essa placa composta, que é composta então por esse primeiro material aqui, ó, né? De condutividade K1, tá? Que tem um comprimento L1. Tá? Tem esse comprimento L1, tá? E também tem ter formado essa placa composta, essa outra placa aqui de condutividade térmica K2, né? E que tem esse outro comprimento L2. Né? Então, esse é o tipo de condução por placas compostas. Tá? Certo? E nesse tipo de condução também vou considerar sempre o caso do regime que chama de regime estacionário. Tá? Certo? Porque é o seguinte, tá? Você tem então que dessa placa aqui, ela vai essas placas compostas, elas vão começar a conduzir calor pelo lado mais quente, tá? Que é o contato aqui com o lado mais quente, que está sempre na temperatura TQ, né? E, né, o calor vai até chegar no lado da direita, tá? Que aí também está tudo na temperatura TF. Eu vou pintar de azul aqui na zona de contato. Aqui é a temperatura do lado mais frio que eu estou chamando de TF. Tá? Aí o que quer dizer regime estacionário? Porque é o seguinte, quando primeiro eu faço essa conexão, né, do lado mais quente para o lado mais frio, por meio dessa placa composta, tá? Então, né, durante essa transferência de calor, tá? Aí cada ponta aqui dessa placa composta, ela adquire temperaturas, né, que vão mudando com o tempo, conforme esse calor vai sendo transferido. Tá? Bom, tá certo? Aí esse mapeamento do calor ao longo do material ela vai mudando ao longo do tempo, tá? Mas vai ter um ponto a partir da qual tá, esse mapeamento ele não vai mais mudar com o tempo. Tá? Aí, ao longo da placa, então, você vai tendo distribuição de valores de temperatura, do lado mais quente até o lado mais frio. Né? Tá certo? E esse valor de determinada de temperatura ela fica então nessa região entre os dois corpos, entre o lado mais quente e o lado mais frio. Tá? Tá certo? E quando chega no regime estacionário é quando essa distribuição de temperaturas, então, tá? Nos pontos da placa, tá? Certo? Ela não vai variar com o tempo, tá? E a taxa de condução também não vai variar mais com o tempo. Tá? E uma situação que a gente pode aproveitar aqui, então, nessa situação do regime estacionário, que é pegando bem na interface. Pega esse corte aqui, ó, né? É transversal bem em cima da interface, né? Que vai estar uma dada temperatura Tx. Tá? Aí o que eu posso fazer então nesse tipo de situação? Tá? Eu posso pegar, por exemplo, né? Que como falando, regime estacionário. Então a temperatura nessa área aqui do corte, né? Nessa área de fronteira entre os dois tipos de placa, tá? Ela também tem que ficar constante. Tá? Tem que ficar sempre nessa mesma temperatura Tx, porque estamos no regime estacionário. A gente esperou estabilizar essa condição de calor, tá? De tal forma que, então, que as temperaturas então, né, ao longo da placa elas estão praticamente, né, elas estão constantes aqui nesse nosso desenho. Tá? E o meu vai valer para o Tx. Tá? Então, do lado mais quente para o lado mais frio, você vai tendo aí pontos de temperaturas que vão baixando conforme eu vou chegando para o lado mais frio. Tá? E no lado da temperatura Tx ela fica fixa. Tá? E nessa interface aí, tá? Então, eu vou ter a condição de calor pelo lado esquerdo e a condição de calor pelo lado direito. Tá? Vai vir o calor que vai vir aqui, ó, dessa placa, né, de condutividade K2, né, que vai dar de esquerda para direita. Tá? Ela chega nessa placa que tem temperatura Tx. Tá? E depois desse corte aqui em verde, né, transversal verde, o calor continua sendo passado, né,
para o lado direito, tá? E para essa temperatura, então, na interface ser constante, então significa que o calor vindo pela esquerda, tá? Ele tem que ser igual ao calor vindo pela direita, tá? Porque se houvesse um desequilíbrio, né? Essa transferência de calor, tá? Então essa seção reta em verde ou vai aumentar de temperatura ou vai diminuir de temperatura, tá? Depende da situação, tá bom? Então você tem que ter que a taxa de condução, então, de calor pela esquerda, tá? Ele tem que ser igual à taxa de condução de calor saindo para a direita, tá? Porque aí, se o mesmo calor que entra é igual ao calor que sai, tá? Então é a situação mesmo que a temperatura não muda ao longo do tempo, tá? Bom, e a gente vai aproveitar, então a gente vai pegar aqui a taxa de condução pela esquerda igual com a taxa de condução pela direita, tá? Então é isso que acontece nesse problema. Então, no regime estacionário, então aqui tem que as taxas de condução de calor nos dois materiais elas devem ser iguais, tá? Porque o Tx é uma temperatura que não muda com o tempo, tá? Então, a taxa de condução, pega a taxa de condução pela placa 2, tá? Que vai ter uma condutividade K2, a área de seção reta A, tá? Ela tem também um comprimento L2, tá? Como está indicado aqui no desenho, tá? Bom, e a variação de temperatura que entra nesse cálculo de taxa de condução vai ficar, então, nesse caso, tá? Esse caso vai pegar a temperatura do lado mais quente, que pega a temperatura, né? Do lado mais quente, que é TQ, subtrai com a temperatura na interface, que é TX, tá? Bom, lembra lá da expressão, você pega a temperatura do lado mais quente menos a temperatura do lado mais frio, tá? E só pegando nesse trecho aqui, né, do material de condutividade K2, tá entre TQ e TX, tá? Isso que fica a subtração, ela fica dessa forma, tá? Isso é igual a taxa de condução pela direita, ao longo desse comprimento L1, tá? Então, nesse caso aqui, né, a expressão para calcular, então, né, essa taxa de condução é igual, então, a condutividade do material 1 vezes a área da seção reta do material 1 pela direita, que é a mesma área que foi usada, que é a mesma área que foi usada nos casos anteriores, né, era de seção reta, tá? Vezes a diferença de temperatura, que no caso é a diferença de temperatura entre esse comprimento L1, que está entre Tx e Tf, tá? Então, variação de temperatura é pegar, então, temperatura na interface menos temperatura do lado mais frio, tá? Isso divide pelo comprimento L1, tá? Bom, então na placa composta a gente pode igualar essas duas taxas de condução, tá? E ver se ajuda, né, a resolver o problema, né? Foi nesse caso aqui. Bom, então essa aqui é a transferência de calor por meio de condução, tá? Aí vamos seguir um pouco mais em frente, analisar também um segundo meio de transferência de calor, que é por meio de convecção, tá? Aí nesse caso aqui, transferência de calor por convecção funciona da seguinte forma, ela funciona toda vez que tiver um meio, tá? Já ou na forma de fluido líquido, ou na forma de fluido na forma de gás, tá? Eu posso pegar, por exemplo, né? Daqui pega, por exemplo, um becker. Né? Aí tem um líquido aqui dentro, por exemplo. Né? Eu vou aquecer o lado de baixo aqui desse recipiente. Aí vai ter aqui um fogo, né, aquecendo o lado de baixo desse recipiente. Tá? Então, nessa situação que aparece, que a gente chama então de transferência de calor por convecção. Tá? Então, acontece quando uma parte do fluido é aquecido. Tá? E qual que é o mecanismo, então, dessa transferência de calor por convecção? Tá? Tá? Acontece que quando aquecer, então, no caso do aquecimento, aquecer a parte de baixo do fluido, tá? Aí você tem que a parte do fluido, então, com maior temperatura, ela se expande. Tá? Aí quando ela se expande, então fica uma região, né, do fluido que ele fica menos, né,
menos denso, que se fala. Corresponde à maioria desses casos que... A maioria dos casos, depende do material também, tá? Aí então aqui esse lado de baixo, então o lado de baixo do fluido, no caso do desenho, tá? Então ele vai se expandir, tá? Vai ficar com densidade menor, tá? Enquanto o restante em volta dele é fluido com densidade maior, tá? Então nesse caso vai acontecer o efeito do empuxo, tá? Vai pegar então essa parte, né, do fluido que ficou menos denso e desloca ela para cima, tá? Então, essa aqui é a primeira etapa, então chama de corrente de convecção, tá? Então dessa parte de aquecer o lado de baixo, tá? Então essa parte aquecida ela sobe, tá? Bom. Aí depois o que acontece? Tem que a parte mais fria do fluido, tá? Ela vai ter que ocupar, tá? Ela ocupa, botou um O aqui, tá? Ela ocupa o espaço foi deixado pelo fluido aquecido, tá? Certo? Então calor, né? Tá bom, ele induz então a parte que está aquecida a subir, tá? Aí a parte mais fria ela desce para ocupar esse espaço. Então a parte mais fria que estava aqui em cima, tá? Ela desce para baixo para ocupar o espaço que foi deixado, né? Pela parte do fluido que foi esclarecido. Tá? Certo? Então isso que a gente chama de transferência de calor por convecção, tá? E aparece isso que a gente chama de correntes de convecção, tá? Certo? Isso é esse tipo de conceito, tá? Desse tipo de transferência de calor também é estudado bastante no estudo climático, tá? Porque esse movimento da parte mais quente subir, a parte mais fria descer acontece com bastante frequência. Então, em estudos de clima, tá? Certo? Que você tem estudo então, que o ar aquecido sobe, o ar frio desce, é isso que ajuda também a formação de correntes de ar, tá? Tá certo? Mas que no caso dessa disciplina, como a gente não está passando nenhuma expressão, né, quantitativa para calcular esse caso de convecção, a gente vai deixar só essa apresentação mesmo. Tá? Vai formando como funciona o mecanismo de transferência de calor por convecção. Tá? E agora que a gente vai para o último mecanismo de transferência de calor, que é por radiação. Tá? Certo? Que aí você tem que o sistema e o ambiente de volta dele podem trocar energia também através de ondas eletromagnéticas, através da emissão de radiação, tá? Tanto para emissão quanto para absorção. Tá? Então você vai ter lá na superfície de um dado corpo, né? Vai ter uma superfície. Estou pegando aqui, tá? Eu espero que dê uma travadinha no pincel esperando ele voltar. Tá? Então pega, por exemplo, um pedaço da superfície aqui, né? Tá? Aí vai ter a temperatura, né? Do corpo, vai ter a temperatura do ambiente em volta dele. Tá? Bom, então tem a temperatura do corpo, tem a temperatura do ambiente em volta dele. Tá? Aí nesse caso, tá bom, por ter essa diferença de temperatura entre o corpo e o lado de fora, também tem essa transferência de calor por radiação. Tá? Aí você tem aqui uma dada área A, né? Da superfície do material, então, né? Ela vai estar ou emitindo radiação ou absorvendo radiação, tá? Então vai ter a parte de emissão de radiação para o lado de fora, tá? Tá certo? E também vai ter a parte de absorção, tá? Pode pegar então um pedaço, né? A gente pega essa superfície de área A, vai ter a temperatura T do corpo, vai ter a temperatura do ambiente, né? Já vai ser diferente. Tá? Então também a gente pode ter a situação de absorção de calor. Espero o pincel voltativo que deu uma travada.
Só espera um pouquinho que ainda está travado aqui o programa. Estou esperando o programa voltar ao normal. Pronto, acho que ele voltou ao normal, né? Ah, bom. Então agora o segundo caso também que pode ter então também é de absorção de radiação. Então pode vir uma absorção de radiação que vai vir do lado de fora. Tá? Certo? E essas ondas eletromagnéticas são responsáveis então, por fazer essa transferência de calor por radiação, tá? É o que a gente chama de radiação térmica. Né? Corresponde então às ondas eletromagnéticas, tá? Que transferem calor. Aqui travou de novo o pincel, esperar ele voltar de novo. Tá? Voltou ao normal, né? Então, chama de radiação térmica são a parte então das ondas eletromagnéticas que transferem calor, tá? Certo? Já eles ficam na faixa do infravermelho, tá? Certo? E a diferença da transferência de calor por radiação dos outros meios, tá? Que no caso das ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio para propagar, porque você tem que ondas eletromagnéticas podem propagar até mesmo no vácuo sem o ar, tá? E ainda bem que é desse jeito, porque isso que explica então como que você tem lá a radiação térmica emitida pelo Sol, tá? Quando essa radiação emitida pelo Sol chega na Terra, ela ajuda a aquecer a Terra, né? Ele tem a transferência de calor lá do Sol para a Terra por meio de radiação, tá? Nesse meio do caminho tem a radiação então, vindo da Lua, radiação térmica, ultrapassando até mesmo o espaço sideral, tá? Entre o Sol e a Terra, tá? Tá certo? E ilustrando essa situação, né, da transferência de calor por radiação, você tem essa foto aqui, ó, tá mostrando como é visto então o rosto de um dado cachorro, tá, usando óculos térmicos. São óculos usados para detectar a onda eletromagnética na faixa do infravermelho, que é justamente nessa radiação térmica. Tá? E aqui então, né, você tem então um aparelho que mede, né, por exemplo, a radiação emitida pelo rosto desse cachorro, tá certo? E dessa radiação que ele recebe, ele faz um mapeamento, tá? Que aí, dependendo da temperatura que está enxergando, tá? Pode chegar até a temperatura de... Está aqui na faixa escura, está aqui pegando a faixa aqui de 20, 24 graus Celsius, né? Bom, certo? Certo? E essa cor que está colocada ali, lembra, não é a cor da radiação, tá? Porque a radiação ela está fora da luz visível, tá? A radiação térmica é invisível para o olho humano, tá? Aí essa radiação térmica ela é detectada então por materiais, né? Eletrônicos, assim por diante, né? Tá certo? E depois dentro do material tem um software, um programa que faz esse mapeamento, tá? Onde tiver as temperaturas mais baixas, vai pintar com a cor violeta para azul, tá? E nos pontos que tiver temperatura mais alta, tá? Temperatura mais alta, ele vai pintar a imagem com uma cor de amarelo para branco, tá? E nisso tem o mapeamento então, da radiação térmica, né, emitida pelo rosto do cachorro, então tem aqui na parte da pele, né, está na faixa da cor, né, do violeta, né, de azul para violeta, tá? Então são os pontos de temperatura mais baixa, né? Mas por outro lado também tem essas regiões aqui, tá, de amarelo brilhante, né? Certo? Mostrando que da parte do rosto do cachorro, da parte da pele, do pelo e assim por diante, tá? São os pontos de temperatura mais fria, tá? E a parte do olho e da boca, né? E até mesmo da orelha aqui, ó, que tá, a gente está olhando a parte interna do corpo do cachorro, tá? São os pontos então que você tem temperatura mais alta, tá? Serve aqui nessa imagem que foi
Você tem então da radiação térmica emitida pelo rosto do cachorro, tá? Bom, certo? Aí no caso da transferência de calor por radiação, tá? Aí você tem forma de calcular essas taxas de condição de calor no caso da radiação, tá? Que é analisar então potência que é emitida, tá? Tá certo? Emitida pelo material, ou seja, radiação que está saindo de fora para dentro do corpo, tá? E essa expressão então da potência, então, que é a taxa de energia por tempo, né, emitida pelo material, tá? Ela vai depender da área da superfície do objeto, né, que vai estar a temperatura T, temperatura do corpo, né? Específico tem que estar em Kelvin, tá? Então ele vai emitir energia a uma dada taxa que é dada para essa expressão de baixo, a potência emitida, né? Igual então nessa constante de Stefan Boltzmann, essa é uma constante bem lá na física, né? Bom, então essa sigma, que é a constante de Stefan Boltzmann, tá, que vale 5,6704 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado, né? Vezes Kelvin a quarta, tá? Vezes essa grandezezinho, que chama de emissividade do material, tá? Que é um valor entre 0 e 1. Tá? Certo? Aí você tem a área de seção reta, né? Pegando uma área do corte, né? Do material. Tá? Bom, e vezes a temperatura elevada à quarta. Tá? Então essa aqui é a potência emitida, tá, pelo material, tá, pelo corpo. Tá? Então ele depende só da temperatura do material. Tá? Aí, quanto maior a temperatura do material, tá, ele vai aumentar muito a potência emitida pelo corpo. Ou seja, aumenta a transferência de calor, né, saindo do corpo por meio de radiação. Né? Aí outra situação que tem que usar também é a taxa de energia por tempo que está sendo absorvida pelo material. Tá? Aí nesse caso aqui, a gente vai considerar então, uma área A, tá, na superfície de um objeto, tá, que teve contato então, com o ambiente lá de fora, tá, que vai estar a temperatura ambiente T ambi, tá, também vai estar em Kelvin. Tá. Aí nessa pesquisa, então, ele passa a absorver energia, né, a uma dada taxa. Tá? Essa taxa de energia absorvida por unidade de tempo, tá? Até essa primeira parte é igual ao do caso anterior, tá? É sigma vezes epsilon vezes A, tá? Vezes a temperatura do ambiente elevada à quarta. Tá? Bom, então, ou seja, por meio de radiação térmica, então, tem essa potência emitida que representa o calor perdido pelo material na forma de radiação. Tá? Por outro lado, você tem essa expressão de potência absorvida, tá? Que aí seria a taxa de radiação por tempo, né, que está entrando no estabelecimento. Tá? Então, dessa conta de energia que é perdida e energia que é recebida, você tem então a potência líquida, tá? Que é a taxa líquida então, de troca de energia do corpo em termos da radiação térmica. Tá? Aí você tem que a taxa de líquida, ou seja, taxa de calor por tempo, tá, que entra, né, taxa líquida de calor por tempo, então, que é recebida ou perdida pelo material lá no processo de emissão de radiação térmica, tá? É pegar então a potência que foi emitida, tá? Bom, então pega essa potência que foi emitida, que é a taxa então de calor por tempo que o corpo está perdendo para fora por meio de radiação térmica, tá? E subtrai com a potência absorvida. Tá? Então, com a taxa de energia por tempo, tá? Bom, que é absorvida então pelo material. Então você pega a taxa emitida menos taxa absorvida, tá? Aí então a gente vai ter o resto aqui que seria a energia que sobrou então dentro do material. Que ainda é sigma vezes epsilon vezes A, vezes agora a diferença das temperaturas elevado à quarta. Tá? Então fica a temperatura T do sistema elevado à quarta menos. Tá? Aí tem essa potência emitida menos a potência absorvida, então você tem essa taxa líquida de energia perdida, né, pelo material. Tá?
Então, essa forma que você calcula, então, a transferência de calor, então, corrida por forma de radiação. Então, com isso, tá, nós encerramos nossa aula de hoje, tá, certo? E com isso também, nós fechamos também todo o capítulo 18, tá, que a gente está falando sobre calor, temperatura e primeira lei da termodinâmica, tá? Então, na próxima aula, que seria correspondente à aula da quinta-feira, tá, na segunda videoaula da semana, então a gente já vai começar a falar então, sobre o capítulo 19, tá, que vai começar a falar então, sobre a teoria cinética dos gases, tá, e gases ideais. Tá bom? Então, com isso aqui a gente encerra a nossa aula. Tá? Então, até mais a todas e a todos vocês. Nos veremos novamente então na próxima videoaula.